Fala pessoal, tudo bom? Será que a Twitch vai deixar eu fazer o negócio direito hoje? Terminar o capítulo que a gente começou na sexta-feira? Espero que sim. Não bugue minha câmera. Para de bugar minha câmera. Isso é muito chato. Bom, pessoal, minha rinite resolveu atacar bem na hora que eu ia começar a live. Então, eu dei uns 3 espirros seguidos aqui e agora meu nariz tá escorrendo. Mas normal, né? Acontece. Quem tem rinite sabe. Eu não consegui fazer o que eu falei pra vocês que eu iria fazer. Eu iria tentar continuar esse capítulo no sábado ou no domingo, mas não deu. Eu fiquei com preguiça, pra falar bem da real. Falei que fiquei com preguiça de abrir live e achei que não ia aparecer muita gente, porque a maioria das pessoas que me assistem no horário das 2 horas, e 2 horas eu tava dormindo ainda. Então, vamos continuar mais ou menos da onde a gente parou na sexta-feira. Eu voltei um parágrafo pra gente poder entender o que a gente tá lendo, porque começar a ler do meio do parágrafo você se perde, né? Você não entende nada. Então, vamos lá. Black estava esparramado junto à parede. Seu peito magro subia e descia rapidamente enquanto observava Harry se aproximar devagar, a varinha apontada para o seu coração. Vai me matar, Harry? Murmurou ele. O garoto parou bem em cima de Black, a varinha ainda apontada para o seu coração, encarando-o do alto. Um inchaço pálido surgia em torno do olho esquerdo do homem e seu nariz sangrava. Você matou meus pais, acusou Harry, com a voz ligeiramente trêmula, mas a mão segurando a varinha com firmeza. Black encarou-o com aqueles olhos fundos. Não nego que matei, disse muito calmo, mas se você soubesse da história completa... A história completa? Repetiu Harry, os ouvidos latejando furiosamente. Você vendeu meus pais a Voldemort, é só isso que preciso saber. Você tem que me ouvir, disse Black, e havia agora uma urgência em sua voz. Você vai se arrepender se não me ouvir. Você não compreende. Compreendo muito melhor do que você pensa, disse Harry. E sua voz tremeu mais que nunca. Você nunca a ouviu, não é? Minha mãe, tentando impedir Voldemort de me matar. E foi você que fez aquilo. Você é que fez. Antes que qualquer dos dois pudesse dizer outra palavra, uma coisa alaranjada passou correndo por Harry. Bichente saltou para o peito de Black e se sentou ali, bem em cima do coração. O homem pestanejou e olhou para o gato. Saia daí, murmurou o homem, tentando empurrar Bichento para longe. Mas o gato enterrou as garras nas vestes de Black e não se mexeu. Então virou a cara amassada e feia para Harry e encarou com aqueles grandes olhos amarelos. À sua direita, Hermione soltou um soluço seco. Harry encarou Black e Bichento, apertando com mais força a varinha na mão. E daí se tivesse que matar o gato também? O bicho estava mancomunado com Black. Se estava disposto a morrer para proteger o homem, não era de sua conta. Se o homem queria salvá-lo, isso só provava que se importava mais com o Bichento do que com os pais de Harry. O garoto ergueu a varinha. Agora era o momento de agir. Agora era o momento de vingar seu pai e sua mãe. Ia matar Black. Tinha que matar Black. Era a sua chance. Os segundos se alongaram e Harry continuou paralisado ali, com a varinha em posição. Black olhando para ele, com o Bichento sobre o peito. Ouvia-se a penosa respiração de Rony próximo à cama. Hermione guardava silêncio. Então, ouviu-se um novo ruído. Passos abafados ecoaram pelo chão. Alguém estava andando no andar de baixo. Estamos aqui em cima! Gritou Hermione de repente. Estamos aqui em cima! Sirius Black, depressa! Black fez um movimento assustado que quase desalojou o Bichento. Harry apertou convulsivamente a varinha. Boa tarde, ô Sugaro. Oi, Lilian, tudo bom? Age agora, disse uma voz em sua cabeça, mas os passos reboavam a escada acima e Harry não agira. A porta do quarto se escancarou com um jorro de faíscas vermelhas e Harry se virou na hora em que o professor Lupin rompeu no quarto. Seu rosto enxangue. Não sei como que pronuncia essa palavra. A varinha erguida e pronta. Seus olhos piscaram ao ver Rony deitado no chão. Hermione lhe da porta. Harry parado ali, a varinha apontada para Black, e o próprio Black caído e sangrando aos pés do garoto. Expelliarmus! Gritou Lupin. A varinha de Harry voou mais uma vez de sua mão. As duas que Hermione segurava também. Lupin apanhou-as agilmente e avançou pelo quarto, olhando para Black, que ainda tinha Bichento deitado numa atitude de proteção sobre seu peito. Harry ficou parado ali, sentindo subitamente vazio. Não agira, faltara-lhe a coragem. Black ia se entregar aos dementadores. Então Lupin perguntou com a voz muito tensa. Onde é que ele está, Sirius? Harry olhou depressa para Lupin. Oi, Ana, tudo bom?
Não entendeu o que o professor queria dizer. De quem estava falando? Virou-se para olhar Black outra vez. O rosto do homem estava impassível. Por alguns segundos, Black nem se mexeu. Depois, muito lentamente, ergueu a mão vazia e apontou para Rony. Aturdido, Harry se virou para Rony, que por sua vez parecia confuso. Hi, Lorena! Murmurou Lupin, encarando Black com tal intensidade que parecia estar tentando ler sua mente. Por que ele não se revelou antes? A não ser que os olhos de Lupin se regalaram, como se estivesse vendo alguma coisa além de Black, alguma coisa que mais ninguém podia ver. A não ser que ele fosse o... A não ser que você tivesse trocado sem me dizer? Muito lentamente, com um olhar fundo cravado no rosto de Lupin, Black confirmou com um aceno de cabeça. Professor, interrompeu Harry, em voz alta. Que é que está acontecendo? Mas nunca chegou a terminar a pergunta porque o que viu fez sua voz morrer na garganta. Lupin estava baixando a varinha. Os olhos fixos em Black, o professor ia até Black, apanhou a varinha dele, levantou-o de modo que Bichento caiu no chão e abraçou Black como a um irmão. Harry sentiu como se o fundo do seu estômago tivesse despencado. Eu não acredito, berrou Hermione. Lupin soltou Black e se virou para a garota. Ela se erguera do chão e estava apontando para Lupin de olhos arregalados. O senhor? O senhor? Hermione, o senhor e ele? Hermione, se acalme. Eu não contei a ninguém, esganiçou-se a garota. Tenho encoberto, senhor. Hermione, me escute, por favor, gritou Lupin. Posso explicar? Harry sentiu o corpo tremer, não com medo, mas com uma nova onda de fúria. Oi, Gabel, tudo bom? Eu confiei no senhor, gritou ele para o Lupin, sua voz se descontrolando. E o tempo todo... E o tempo dele... Você está enganado, disse Lupin. Eu não era amigo de Sirius, mas agora sou. Deixe-me explicar. Não, berrou Hermione. Harry, não confie nele. Ele tem ajudado Black a entrar no castelo. Ele quer ver você morto também. Ele é um lobisomem. Houve um silêncio audível. Os olhos de todos agora estavam postos em Lupin, que parecia extraordinariamente calmo, embora muito pálido. O que disse não está à altura do seu padrão de acertos, Hermione. Receio que tenha acertado, mas apenas uma afirmação em 3. Eu não tenho ajudado Sirius a entrar no castelo, e certamente não quero ver Harry morto. Um estranho tremor atravessou seu rosto, mas não vou negar que seja um lobisomem. Rony fez um corajoso esforço para se levantar outra vez, mas caiu com um gemido de dor. Lupin adiantou-se para ele, parecendo preocupado, mas Rony exclamou: Fique longe de mim, lobisomem! Lupin se imobilizou, depois, com óbvio esforço, virou-se para Hermione e perguntou: Há quanto tempo você sabe? Há séculos, sussurrou Hermione, desde a redação do professor Snape. Ele ficará encantado, disse Lupin, tranquilo. Passou aquela redação na esperança de que alguém percebesse o que significavam os meus sintomas. Você verificou a tabela lunar e percebeu que eu sempre ficava doente na lua cheia? Ou você percebeu que o bicho-papão se transformava em lua quando me via? Os dois, respondeu Hermione em voz baixa. Lupin forçou uma risada. Você é a bruxa de 13 anos mais inteligente que já conheci, Hermione. Não sou não, sussurrou Hermione. Se eu fosse um pouco mais inteligente, teria contado a todo mundo quem o senhor é. Mas todos já sabem, pelo menos os professores sabem. Dumbledore contratou o senhor mesmo sabendo que o senhor era um lobisomem? Exclamou Rony. Ele é louco? Alguns professores acharam que sim, respondeu Lupin. Ele teve que trabalhar muito para convencer certos professores de que sou digno de confiança. E ele estava enganado, berrou Harry. O senhor esteve ajudando ele o tempo todo. O garoto apontou para Black, que de repente atravessou o quarto em direção à cama de colunas e afundou nela, o rosto escondido em uma das mãos trêmulas. Bichente saltou para junto dele e subiu no seu colo, ronronando. Rony se afastou devagarinho dos dois, arrastando a perna. Eu não estive ajudando Sirius, respondeu Lupin. Se você me der uma chance, eu explico. Olhe. O professor separou as varinhas de Harry, Rony e Hermione e devolveu-as aos donos. Harry apanhou a dele espantado. Pronto, disse Lupin, enfiando a própria varinha no cinto. Vocês estão armados e nós... não. Agora vão me ouvir? Harry não sabia o que pensar. Seria um truque? Se o senhor não esteve ajudando, disse, lançando um olhar furioso ao Black, como é que soube que ele estava aqui? O mapa do maroto. Eu estava na minha sala examinando-o. O senhor sabe trabalhar com o mapa? Indagou Harry, desconfiado. Claro que sei, disse Lupin, fazendo um gesto impaciente com a mão. Ajudei a prepará-lo? Eu sou aluado. Esse era o apelido que meus amigos me davam na escola. O senhor preparou? O importante é que eu estava examinando o mapa atentamente hoje à noite, porque imaginei que você, Rony e Hermione poderiam tentar sair escondidos do castelo para visitar Hagrid antes da execução do hipogrifo. E estava certo, não é mesmo?
Lupin começara a andar para cima e para baixo do quarto, com os olhos fixos nos garotos. Pequenas nuvens de pó se levantavam aos seus pés. Você poderia estar usando a velha capa do seu pai, Harry? Como é que o senhor sabia da capa? O número de vezes que vi Tiago desaparecer debaixo da capa, disse fazendo outro gesto de impaciência com a mão. A questão é que, mesmo quando a pessoa está usando a capa da invisibilidade, ela continua a aparecer no mapa do maroto. Observei vocês atravessarem os jardins e entrar na cabana de Hagrid. 20 minutos depois, vocês saíram e voltaram em direção ao castelo. Mas então, iam acompanhados por mais alguém. Que? Exclamou Harry. Não, não íamos. Eu não podia acreditar no que estava vendo, continuou o professor, prosseguindo a caminhada e fingindo não ter ouvido a interrupção de Harry. Achei que o mapa não estava registrando direito. Oi, Batatinha, tudo bom? Como é que ele podia estar com vocês? Não tinha ninguém com a gente. Então vi outro pontinho andando depressa em sua direção, rotulado Sirius Black. Vi-o colidir com você. Observei quando arrastou 2 de vocês para dentro do salgueiro lutador. Um de nós, corrigiu Rony zangado. Não, Rony. 2 de vocês. Ele parou de andar, os olhos em Rony. Você acha que eu poderia dar uma olhada no rato? Perguntou com voz equilibrada. Que? Exclamou Rony. Que é que o Perebas tem a ver com isso? Tudo. Posso vê-lo, por favor? Rony hesitou, depois enfiou a mão nas vestes. Perebas apareceu, debatendo-se desesperadamente. Tudo bem, não perdeu muita coisa não. Só um pouquinho assim. O garoto teve que segurá-lo pelo longo rabo para impedi-lo de fugir. O bichento ficou em pé na perna de Black e sibilou baixinho. Lupin se aproximou de Rony, parecia estar prendendo a respiração enquanto examinava Perebas atentamente. Que? Repetiu Rony, segurando Perebas mais perto com um ar apavorado. Que é que meu rato tem a ver com qualquer coisa? Isto não é um rato, disse Sirius Black de repente, com a voz rouca. Que é que você está dizendo? É claro que é um rato. Não, não é, confirmou Lupin calmamente. É um bruxo. Um animago, disse Black, que atende pelo nome de Pedro Pettigrew. E assim acabou o capítulo 17 que tínhamos começado a ler na sexta-feira. Agora seria, teoricamente, o início da live, né? Que eu começaria do capítulo 18. Sirius Black é a melhor pessoa que existe. Por que a autora tinha que fazer isso com ele? Fala pra mim. Tadinho do garoto. Capítulo 18. Aluado, rabicho, almofadinhas e pontas. Levou alguns segundos para os garotos absorverem o absurdo desta afirmação. Então Rony disse em voz alta o que Harry estava pensando. Vocês dois são malucos? Ridículo! Exclamou Hermione baixinho. Pedro Pettigrew está morto, afirmou Harry. Ele o matou há 12 anos. O garoto apontou para Black, cujo rosto tremeu convulsivamente. Tive intenção, vociferou o acusado, os dentes amarelos à mostra. Mas o Pedrinho levou a melhor, mas desta vez não. E Bichento foi atirado ao chão quando Black avançou para Perebas. Rony berrou de dor ao receber o peso de Black sobre sua perna quebrada. Sirius, não! Berrou Lupin, atirando-se à frente e afastando Black para longe de Rony. Espere! Você não pode fazer isso assim. Eles precisam entender. Temos que explicar. Podemos explicar depois, rosnou Black, tentando tirar Lupin do caminho. Ainda mantinha uma das mãos no ar, com a qual tentava alcançar Perebas, que por sua vez guinchava feito um porquinho, arranhando o rosto e o pescoço de Rony, tentando escapar. Eles têm o direito de saber de tudo, ofegou Lupin, ainda tentando conter Black. Ele foi bicho de estimação de Rony, e tem partes dessa história que nem eu compreendo muito bem. E Harry, você deve a verdade a ele, Sirius. Black parou de resistir, embora seus olhos fundos continuassem fixos em Perebas, firmemente seguro sob as mãos mordidas, arranhadas e sangrentas de Rony. Está bem, então, concordou Black, sem desgrudar os olhos do rato. Conte a eles o que quiser, mas faça isso depressa, Remo. Quero cometer o crime pelo qual fui preso. Vocês são pirados? Os dois, disse Rony trêmulo, procurando com os olhos o apoio de Harry e Hermione. Para mim chega, estou fora. O garoto tentou se levantar com a perna boa, mas Lupin tornou a erguer a varinha apontando-a para Perebas. Você vai me ouvir até o fim, Rony, disse calmamente. Só quero que mantenha Pedro bem seguro enquanto me ouve. Ele não é Pedro, ele é Perebas! Berrou Rony, tentando empurrar o rato para dentro do bolso das vestes, mas Perebas resistia com todas as forças. Rony oscilou e se desequilibrou, mas Harry o amparou e empurrou de volta à cama. Então, sem dar atenção a Black, Harry se dirigiu a Lupin.
Houve testemunhas que viram Pettigrew morrer, disse uma rua cheia. Eles não viram o que pensaram que viram, disse Black ferozmente, ainda vigiando Perebas se debater nas mãos de Rony. Todos pensaram que Sirius tinha matado Pedro, confirmou Lupin acenando a cabeça. Eu mesmo acreditei nisso, até ver o mapa hoje à noite, porque o mapa do maroto nunca mente. Pedro está vivo, na mão de Rony, Harry. Harry baixou os olhos para Rony e quando seus olhares se encontraram, os dois concordaram silenciosamente. Black e Lupin estavam delirando. A história deles não fazia o menor sentido. Como Perebas poderia ser Pedro Pettigrew? Azkaban, afinal, devia ter endoidado Black. Mas por que Lupin estava fazendo o jogo dele? Então Hermione falou, numa voz trêmula que se pretendia calma, como se tentasse fazer o professor falar sensatamente. Mas, professor Lupin, Perebas não pode ser Pettigrew. Não pode ser verdade. O senhor sabe que não pode. Por que não pode? Calmamente, como se estivesse na aula de Hermione apenas levantando. Como se estivessem na sala de aula e Hermione apenas levantasse um problema relativo a uma experiência com Grindelows. Porque as pessoas saberiam se Pedro Pettigrew tivesse sido um animago. Estudamos animagos com a professora McGonagall e procurei maiores informações quando fiz o meu dever de casa. O Ministério da Magia controla os bruxos e bruxas que são capazes de se transformar em animais. Há um registro que mostra em que animal se transformam, o que fazem, quais são os seus sinais de identificação e outros dados. E fui procurar o nome da professora McGonagall no registro e vi que só houve 7 animagos neste século, e o nome de Pettigrew não constava na lista. Harry mal tivera tempo de se admirar intimamente com o esforço que Hermione investia nos deveres de casa, quando Lupin começou a rir. Certo, outra vez, Hermione exclamou. O Ministério nunca soube que havia 3 animagos registrados à solta em Hogwarts. Se você vai contar a história aos garotos, apresse, Remo. Vamos voltar e fazer a prova do Black. Se você vai contar a história aos garotos, se apresse, Remo. Rosnou Black, que continuava vigiando cada movimento desesperado de Perebas. Esperei 12 anos, não vou esperar muito mais. Está bem, mas você precisa me ajudar, Sirius, disse Lupin. Só conheço o início. Lupin parou. Tinham ouvido um rangido alto às costas dele. A porta do quarto se abriu sozinha. Os 5 olharam. Então Lupin foi até a porta e espiou para o patamar. Tenta atualizar, Batatinha, porque aqui pra mim tá tudo normal, tá tudo no verdinho. Não tem nada de... Só tem um quadrolento, mas sempre tem, então... Tá tudo tranquilo pra mim por enquanto. Tenta ir pra um lugar que tenha mais sinal também, pode ser o sinal da internet. Não há ninguém aí fora. Esse lugar é mal assombrado, comentou Rony. Não é não, disse Lupin, ainda observando intrigado a porta. A Casa dos Gritos nunca foi mal assombrada. Os gritos e uivos que os moradores do povoado costumavam ouvir eram meus. Ele afastou os cabelos grisalhos da testa, pensou um instante e disse: Foi onde tudo começou, com a minha transformação em lobisomem. Nada poderia ter acontecido se eu não tivesse sido mordido, e não tivesse sido tão imprudente. Ele parecia sóbrio e cansado. Rony ia interrompê-lo, mas Hermione fez psst. Ela observava Lupin com muita atenção. Eu ainda era garotinho quando levei a mordida. Meus pais tentaram tudo, mas naquela época não havia cura. A poção que o professor Snape tem preparado para mim é uma descoberta muito recente. Me deixa seguro, entende? Desde que eu a tome uma semana antes da lua cheia, posso conservar as faculdades mentais quando me transformo. E posso me enroscar na minha sala. Um lobo inofensivo, à espera da mudança de lua. Porém, antes da poção de matacão ser descoberta, eu me transformava em um perfeito monstro uma vez por mês. Parecia impossível que eu pudesse frequentar Hogwarts. Outros pais não iriam querer expor os filhos a mim. Mas então, Dumbledore se tornou diretor, e ele se condoeu. Disse que, se tomássemos certas precauções, não havia razão para eu não frequentar a escola. Lupin suspirou e olhou diretamente para Harry. Eu lhe disse há alguns meses que o salgueiro lutador foi plantado no ano em que entrei para Hogwarts. A verdade é que ele foi plantado porque eu entrei para Hogwarts. Esta casa, Lupin correu os olhos cheios de tristeza pelo quarto, e o túnel que vem até aqui fora foram construídos para meu uso. Uma vez por mês eu era trazido do castelo para cá para me transformar. A árvore foi colocada na boca do túnel para impedir que alguém se encontrasse comigo durante o meu período perigoso. Harry não conseguia imaginar onde a história iria chegar, mas mesmo assim ouvia arrebatado. O único som, além da voz de Lupin, eram os guinchos assustados de Perebas. As minhas transformações naquele tempo eram...
Eram terríveis. É muito doloroso alguém virar lobisomem. Eu era separado das pessoas para morder à vontade. Então eu me arranhava e me mordia. Os moradores do povoado ouviam o barulho e os gritos e achavam que estavam ouvindo almas do outro mundo, particularmente violentas. É, né? Eles são menos, digamos assim, maldosos que o pai de Harry e os amigos dele foram na época deles de escola. Eles eram um pouquinho maldosos, principalmente com o Snape. Eu tenho dó do Snape por causa dos anos dele na escola. Dumbledore estimulava os boatos. Ainda hoje, que a casa tem estado silenciosa há anos, os moradores de Hogsmeade não têm coragem de se aproximar. É com G. É Granger, que escreve o sobrenome da Hermione. Mas tirando as minhas transformações, eu nunca tinha sido tão feliz na vida. Pela primeira vez, eu tinha amigos, 3 grandes amigos. Sirius Black, Pedro Pettigrew e, naturalmente, seu pai, Harry, Tiago Potter. Agora, meus 3 amigos não puderam deixar de notar que eu desaparecia uma vez por mês. Eu inventava todo tipo de histórias, dizia que minha mãe estava doente, que tinha ido em casa vê-la, ficava aterrorizada em pensar que eles me abandonariam se descobrissem o que eu era. Mas é claro que eles, como você, Hermione, descobriram a verdade. E não me abandonaram. Em vez disso, fizeram uma coisa por mim que não só tornou as minhas transformações suportáveis, como me proporcionou os melhores momentos da minha vida. Eles se transformaram em animagos. Meu pai também? Perguntou Harry espantado. Certamente. Eles gastaram quase 3 anos para descobrir como fazer isso. Seu pai e Sirius eram os alunos mais inteligentes da escola, o que foi uma sorte, porque se transformar em animago é uma coisa que pode sair barbaramente errada. É uma das razões porque o Ministério acompanha de perto os que tentam. Pedro precisou de toda a ajuda que pôde obter de Tiago e Sirius. Finalmente, no nosso 5º ano, eles conseguiram. Podiam se transformar em um animal diferente quando queriam. Mas como foi que isso ajudou o senhor? Perguntou Hermione intrigada. Eles não podiam me fazer companhia como seres humanos, então me faziam companhia como animais. Um lobisomem só apresenta perigo para a gente. Eles saíam escondidos do castelo todos os meses, encobertos pela capa da invisibilidade de Tiago, e se transformavam. Pedro, por ser o menor, podia passar por baixo dos ramos agressivos do salgueiro e empurrar o botão para imobilizá-lo. Os outros 2, então, podiam escorregar pelo túnel e se reunir a mim. Sob a influência deles, eu me tornei menos perigoso. Meu corpo ainda era o de um lobo, mas minha mente se tornava menos lupina quando estávamos juntos. Anda logo, Remo, rosnou Black, que continuava a observar Perebas com uma espécie de voracidade no rosto. Estou chegando lá, Sirius, estou chegando lá. Bom, abriram-se possibilidades extremamente excitantes para nós, do momento em que conseguimos nos transformar. Não demorou muito e começamos a deixar a Casa dos Gritos e perambular pelos terrenos da escola e pelo povoado à noite. Sirius e Tiago se transformavam em animais tão grandes que conseguiam controlar o lobisomem. Duvido que qualquer aluno de Hogwarts jamais tenha descoberto mais a respeito dos terrenos da escola e do povoado de Hogsmeade do que nós. E foi assim que acabamos preparando o mapa do Maroto e assinando-o com os nossos apelidos. Sirius é Almofadinhas, Pedro é Rabicho e Tiago era Pontas. Que tipo de animal? Harry começou a perguntar, mas Hermione o interrompeu. Mas a coisa continuava a ser realmente perigosa. Andar no escuro em companhia de um lobisomem? E se o senhor tivesse fugido deles e mordido alguém? Ai, que vontade de espirrar. É um pensamento que ainda me atormenta, respondeu Lupin deprimido. E muitas vezes escapávamos por um triz. Nós nos ríamos disso depois. Éramos jovens, irresponsáveis, empolgados com a nossa inteligência. Por vezes eu sentia remorsos por trair a confiança de Dumbledore, é óbvio. Ele me aceitara em Hogwarts, coisa que nenhum outro diretor teria feito. E sequer desconfiava que eu estivesse desobedecendo as regras que ele estabelecera para a segurança dos outros e a minha própria. Ele nunca soube que eu tinha induzido 3 colegas a se transformarem ilegalmente em animagos, mas eu sempre conseguia esquecer meus remorsos todas as vezes que nos sentávamos para planejar a aventura do mês seguinte. E não mudei. O rosto de Lupin endurecera e havia desgosto em sua voz.
Durante todo esse ano, lutei comigo mesmo, me perguntando se devia contar a Dumbledore que Sirius era um animago. Mas não contei. Por quê? Porque eu fui covarde demais. Porque isso teria significado admitir que eu traíra sua confiança enquanto estivera na escola. Admitir que influenciara outros. E a confiança de Dumbledore significava tudo para mim. Ele me admitira em Hogwarts quando garoto, e me dera um emprego quando eu fora desprezado toda a minha vida adulta, incapaz de encontrar um trabalho remunerado porque sou o que sou. Então me convenci de que Sirius estava penetrando na escola por meio das artes das trevas que aprendera com Voldemort, que o fato de ser um animago não entrava em questão. Então, de certa forma, Snape tinha razão quanto à minha pessoa. Snape, exclamou Black com a voz rouca, desviando os olhos de Perebas pela primeira vez nos últimos minutos para olhar Lupin. Que é que Snape tem a ver com isso? Ele está aqui, Sirius, respondeu Lupin sério. É professor em Hogwarts também. E ergueu os olhos para Harry, Ron e Hermione. O professor Snape frequentou a escola conosco. Ele se opôs fortemente à minha nomeação para o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas. Passou o ano inteiro dizendo a Dumbledore que eu não sou digno de confiança. Ele tem suas razões, entendem? O Sirius aqui pregou uma peça nele que quase o matou. Uma peça de que participei. Black admitiu uma exclamação de desdém. Admitiu não, emitiu uma exclamação de desdém. Foi bem feito para ele, zombou. Espionando, tentando descobrir o que andávamos aprontando na esperança de que fôssemos expulsos. Severo tinha muito interesse em saber aonde eu ia todo mês, disse Lupin a Harry, Ron e Hermione. Estávamos no mesmo ano, entendem? E não nos gostávamos muito. Sem morrer. Ele não gostava nada de Tiago. Ciúmes, eu acho, do talento de Tiago no campo de quadribol. Em todo caso, Snape tinha me visto atravessar os jardins com Madame Pomfrey certa noite, quando ela me levava em direção ao zagueiro lutador para eu me transformar. Sirius achou que seria divertido contar a Snape que ele só precisava apertar o nó no tronco da árvore com uma vara longa para conseguir entrar atrás de mim. Bem, é claro que Snape foi experimentar, e se tivesse chegado até a casa teria encontrado um lobisomem adulto. Mas seu pai, que soube o que Sirius tinha feito, foi procurar Snape e puxou-o para fora, arriscando a própria vida. Snape, porém, me viu, no fim do túnel. Dumbledore o proibiu de contar a quem quer que fosse, mas desde então ele ficou sabendo o que eu era. Então é por isso que Snape não gosta do senhor, disse Harry lentamente, porque achou que o senhor estava participando da brincadeira? Isso mesmo, zombou. Isso mesmo, zombou uma voz fria vinda da parede atrás de Lupin. Severo Snape removia a capa da invisibilidade e segurava a varinha apontada diretamente para Lupin. Que capa da invisibilidade? Será que era a capa do Harry? Ai! Vamos beber água pra ver se desengasga? Queria que todas as pessoas fossem que nem o Batatinha. Que viesse aqui na live, conversasse comigo no chat. As pessoas que gostam de Harry Potter podiam vir, né, gente? Tá no título, é Harry Potter, cara. Capítulo 19. O servo de Lord Voldemort. Caralho, esse capítulo 18 foi rápido, né? Muito rápido. Hermione gritou. Black se levantou de um salto. Harry teve a sensação de que levara um tremendo choque elétrico. Encontrei isso ao pé do salgueiro lutador, disse Snape atirando a capa para o lado, mas tendo cuidado de manter a varinha apontada diretamente para o peito de Lupin. Não deixa não, Batatinha, não deixa eles saírem na porrada não. Fala pra eles que brigar é feio. Eles têm que se entender na conversa, não na briga. Briga não leva ninguém a lugar nenhum. Muito útil, Potter. Obrigado, disse Snape ligeiramente sem fôlego, mas o rosto expressava contido triunfo. Vocês talvez estejam se perguntando como foi que eu soube que estavam aqui, disse com os olhos brilhantes. Acabei de passar por sua sala, Lupin. Você esqueceu de tomar sua poção hoje à noite, então resolvi lhe levar um cálice. E foi uma sorte para mim, quero dizer.
Encontrei em cima de sua mesa um certo mapa. Bastou uma olhada para me dizer tudo o que eu precisava saber. Vi você correr por essa passagem e desaparecer de vista. Severo, começou Lupin, mas Snape atropelou-o. Eu disse ao diretor várias vezes que você estava ajudando seu velho amigo Black a entrar no castelo, Lupin. E aqui tenho a prova. Nem mesmo eu poderia sonhar que você teria o topete de usar este lugar antigo como esconderijo. Severo, você está cometendo um engano, disse Lupin com urgência na voz. Você não sabe de tudo. Posso explicar. Sirius não está aqui para matar Harry. Mais 2 para Azkaban essa noite, disse Snape, com os olhos agora brilhando de fanatismo. Vou ficar curioso para saber como é que Dumbledore vai encarar isso. Ele estava convencido de que você era inofensivo, sabe, Lupin? Um lobisomem manso. Seu tolo, disse Lupin com brandura. Será que um ressentimento de criança é suficiente para mandar um homem inocente de volta a Azkaban? Bang! Cordas finas que lembravam jorraram da Não, cordas finas que lembravam cobras jorraram da ponta da varinha de Snape e se enrolaram em torno da boca de Lupin, dos seus punhos e tornozelos. Ele perdeu o equilíbrio e caiu no chão, incapaz de se mexer. Com um rugido de cólera, Black avançou para Snape, mas este apontou a varinha entre os olhos de Black. É só me dar um motivo, sussurrou o professor. É só me dar um motivo e juro que faço. Black se imobilizou. Teria sido impossível dizer qual dos dois rostos revelava mais ódio. Harry continuou ali, paralisado, sem saber o que fazer ou em quem acreditar. Olhou para Rony e Hermione. Seu amigo parecia tão confuso quanto ele e tentava rebelde. Segurar um Perebas rebelde. Hermione, porém, adiantou-se hesitante para Snape e disse, respirando com dificuldade. Professor, não faria mal ouvirmos o que eles têm a dizer. Faria? Senhorita Granger, a senhorita já vai enfrentar uma suspensão. A senhorita, Potter e Weasley estão fora dos limites da escola em companhia de um criminoso sentenciado e de um lobisomem. Pelo menos uma vez na sua vida. Cale a boca! Mas se houve um engano. Fique quieta, sua burrinha! Berrou Snape, parecendo de repente muito perturbado. Não fale do que não entende. Saíram algumas fagulhas da ponta de sua varinha, que continuava apontada para o rosto de Black. Hermione se calou. A vingança é muito doce, sussurrou Snape para Black. Como desejei ter o privilégio de apanhá-lo. Você é que vai fazer papel de tolo outra vez, Severo, rosnou Black. Se esse garoto levar o rato dele até o castelo, indicou Rony com a cabeça. Eu vou, sem criar caso. Até o castelo, retrucou Snape com voz insinuante. Acho que não precisamos ir tão longe. Basta chamar os dementadores quando sairmos do salgueiro. Eles vão ficar muito satisfeitos em vê-lo, Black. Satisfeitos o suficiente para lhe dar um beijinho. Eu me arriscaria a dizer... A pouca cor que havia no rosto de Black desapareceu. Você tem que ouvir o que tenho a dizer, disse ele rouco. O rato! Olhe aquele rato! Mas havia um brilho alucinado nos olhos de Snape que Harry nunca vira antes. Parecia incapaz de ouvir. Vamos todos! Snape estalou os dedos e as outras que amarravam Lupin voaram para suas mãos. Eu puxo o lobisomem. Talvez os dementadores tenham um beijo para ele também. Antes que se desse conta do que estava fazendo, Harry atravessou o quarto em 3 passadas e bloqueou a porta. Saia da frente, Potter. Você já está suficientemente encrencado, rosnou Snape. Se eu não estivesse aqui para salvar sua pele... Que coisa, não? Não é batatinha. O professor Lupin poderia ter me matado 100 vezes este ano, disse Harry. Estive sozinho com ele montes de vezes, tomando aulas de defesa contra dementadores. Se ele estava ajudando Black, por que não me liquidou logo? Não me peça para imaginar como funciona a cabeça de um lobisomem, sibilou Snape. Saia da frente, Potter. O senhor é patético, berrou Harry. Só porque eles fizeram o senhor de bobo na escola, o senhor não quer nem escutar. Silêncio! Não admito que falem assim comigo! Gritou Snape, parecendo mais louco que nunca. Tal pai, tal filho, Potter. Acabei de salvar seu pescoço. Você deveria me agradecer de joelhos. Teria sido bem feito se o Black o tivesse matado. Você teria como seu pai, arrogante demais para acreditar que poderia ter se enganado com um amigo. Para sair da frente, ou eu vou fazer você sair. Da frente, decidiu em uma fração de segundo antes que Snape pudesse sequer dar sua direção. Armos, berrou, só que sua voz não foi a única a gritar. Houve uma explosão que fez a porta sacudir nas dobradiças. Snape levantava contra a parede. Depois levou por ela até o chão, um filete de sangue escorrendo por baixo do teado. Harry olhou para os lados. Rony
também tinham tentado armar Snape, exatamente no mesmo instante. A varinha do professor voou no ar, descrevendo um arco, e caiu em cima da cama, ao lado de Bichento. Você não devia ter feito isso, censurou Black olhando para Harry. Devia tê-lo deixado comigo. Harry evitou o olhar de Black. Não tinha certeza, mesmo agora, de que agira certo. Atacamos um professor! Atacamos um professor! Choramingou Hermione, olhando assustada para o inconsciente Snape. Ah, vamos nos meter numa confusão tão grande! Lupin se ergueu os braços onde as cordas o tinham machucado. Fala, Coringa, tudo bom? Obrigado, Harry, agradeceu. Não estou dizendo isso Não estou dizendo com isso que já acredito no senhor, disse o garoto. Então está na hora de lhe apresentarmos alguma prova. Você, garoto, me dê o Pedro, por favor, agora. Rony apertou Perebas mais junto ao peito. Nem vem, disse o garoto com a voz fraca. O senhor está tentando dizer que o Black fugiu de Azkaban só para pôr as mãos em Perebas? Quero dizer, e olhou para Harry e Hermione à procura de apoio. Tudo bem, vamos dizer que Pettigrew pudesse se transformar em rato. Há milhões de ratos Como é que Black vai saber qual é o que está procurando se estava trancafiado em Azkaban? Sabe, Sirius, a pergunta é justa, disse Lupin, virando-se para Black com a testa ligeiramente franzida. Como foi que você descobriu onde estava o rato? Black enfiou uma das mãos, que lembravam garras, dentro das vestes e tirou um pedaço de papel amassado que ele alisou e mostrou aos outros. Era a foto de Rony com a família, que aparecera no Profeta Diário no último verão, e ali, no ombro de Rony, estava Perebas. Onde foi que você arranjou isso? Perguntou Lupin a Black perplexo. Fudge, disse Black, quando ele foi inspecionar Azkaban no ano passado, me cedeu o jornal que levava, e lá estava Pedro, na primeira página, no ombro desse garoto. Reconheci-o na mesma hora. Quantas vezes o vi se transformar? E a legenda dizia que o menino ia voltar para Hogwarts, onde Harry estava. Meu Deus, exclamou Lupin baixinho, olhando de perebas para a foto no jornal e de volta ao rato. A pata dianteira. Que é que tem a pata? Disse Rony em tom de desafio. Tem um dedinho faltando, afirmou Black. Claro, murmurou Lupin. Tão simples, tão genial. Ele mesmo o cortou? Pouco antes de se transformar, confirmou Black. Quando eu o encurralei, ele gritou para a rua inteira que eu havia traído Lily e Tiago. Então, antes que eu pudesse lhe lançar um feitiço, ele explodiu a rua com a varinha escondida às costas, matou todo mundo em um raio de 6 metros e fugiu para dentro do bueiro com os outros ratos. Você já ouviu falar, não, Rony? Perguntou Lupin. O maior pedaço do corpo de Pedro que acharam foi o dedo. Olha aqui, Perebas com certeza brigou com outro rato ou coisa parecida. Ele está na minha família há séculos, certo? 12 anos, para sermos exatos, disse Lupin. Você nunca estranhou que ele tenha vivido tantos anos? Nós cuidamos bem dele. Mas ele não está com um aspecto muito saudável no momento, não é? Comentou Lupin. Imagino que esteja perdendo peso desde que ouviu falar que Sirius fugiu. Ele tem andado apavorado com aquele gato maluco, justificou Rony, indicando com a cabeça Bichento, que continuava a ronronar na cama. Mas isso não era verdade. Ocorreu a Harry de repente. Perebas já estava com cara de doente antes de conhecer Bichento. Desde que Rony voltara do Egito. Desde que Black escapara. O gato não é maluco, disse Black rouco. Ele estendeu a mão. Então, né? Eu percebi. Estendeu a mão ossuda e acariciou a cabeça peluda de Bichento. É o gato mais inteligente que já encontrei. Reconheceu na mesma hora o que Pedro era, e quando me encontrou percebeu que eu não era cachorro. Levou um tempinho para confiar em mim. No fim eu consegui comunicar a ele o que estava procurando, e ele tem me ajudado. Como assim? Murmurou Hermione. Ele tentou trazer Pedro a mim, mas não pôde, então roubou para mim as senhas de acesso à torre da Grifinória. Pelo que entendi, ele as tirou da mesa de cabeceira de um garoto. O cérebro de Harry parecia estar fraquejando, sob o peso do que ouvia. Era absurdo, contudo. Mas Pedro soube o que estava acontecendo e se mandou, falou Black. Este gato, Bichento, foi o nome que lhe deu? Me disse que Pedro tinha sujado os lençóis de sangue. Suponho que tenha se mordido. Para fingir-se de morto. Já tinha dado certo uma vez. Essas palavras sacudiram o torpor mental de Harry.
E sabe por que é que ele se fingiu de morto? Perguntou o garoto impetuosamente. Porque sabia que você ia matar ele como tinha matado os meus pais. Não, disse Lupin. Harry. E agora você veio acabar com ele. É verdade. Vim, disse Black, lançando um olhar maligno a Perebas. Então eu devia ter deixado Snape levar você, gritou Harry. Harry, disse Lupin depressa, você não está vendo? Todo esse tempo, pensamos que Sirius tinha traído seus pais e que Pedro o perseguira. Mas foi o contrário, você não está vendo? Pedro traiu sua mãe e seu pai. Sirius perseguiu Pedro. Não é verdade, berrou Harry. Ele era o fiel do segredo deles. Ele disse isso antes do senhor aparecer. Ele confessou que matou meus pais. O garoto apontava para Black, que sacudia a cabeça devagarinho. De repente, seus olhos fundos ficaram excessivamente brilhantes. Harry. Foi o mesmo que ter matado, disse rouco. Convenci Lilian e Tiago a entregarem o segredo a Pedro no último instante. Convenci-os a usar Pedro como fiel do segredo em vez de mim. A culpa é minha, eu sei. Na noite em que eles morreram, eu tinha combinado procurar Pedro para verificar se ele continuava bem. Mas quando cheguei ao esconderijo, ele não estava. Mas não havia sinais de luta. Achei estranho. Fiquei apavorado. Corri na mesma hora, direto para a casa dos seus pais. E quando vi a casa destruída e os corpos deles, percebi o que Pedro devia ter feito. O que eu tinha feito. A voz dele se partiu. Ele virou as costas. Basta, disse Lupin, e havia um tom inflexível em sua voz que Harry nunca ouvira antes. Tem uma maneira de provar o que realmente aconteceu. Rony, me dê esse rato. Que é que o senhor vai fazer com ele se eu der? Perguntou Rony tenso. Obrigá-lo a se revelar, disse Lupin. Se ele for realmente um rato, não se machucará. Rony hesitou, então finalmente estendeu a mão e entregou Perebas a Lupin. O rato começou a guinchar sem parar, se contorcendo, os olhinhos negros saltando das órbitas. Está pronto, Sirius? Perguntou Lupin. Black já apanhara a varinha de Snape da cama. Aproximou-se de Lupin e do rato, que se debatia, e seus olhos úmidos pareceram, de repente, arder em seu rosto. Eu não tenho batatinha. Among eu não tenho, não. Juntos? Perguntou em voz baixa. Acho melhor, confirmou Lupin, segurando Perebas, apertado em uma das mãos e a varinha na outra. Quando eu contar 3. 1, 2, 3. Lampejos branco-azulados irromperam das duas varinhas por um instante. Perebas parou no ar, o corpinho cinzento revirando-se alucinadamente. Rony berrou, o rato caiu e bateu no chão. Seguiu-se novo lampejo ofuscante, e então foi como assistir a um filme de uma árvore em crescimento. Surgiu uma cabeça no chão, brotaram membros. Um momento depois havia um homem onde antes estivera Perebas, apertando e torcendo as mãos. Bichento bufava e rosnava na cama. Ah, e você que sabe, né? Se você quiser fazer, você faz. Os pelos das costas eriçados. Era um homem muito baixo, quase do tamanho de Harry e Hermione. Seus cabelos finos e descoloridos estavam mal cuidados, e o cocuruto da cabeça era careca. Tinha um aspecto flácido de um homem gorducho que perdera muito peso em pouco tempo. A pele estava enrugada, quase como a pelagem do Perebas, e havia um ar ratinheiro em volta do seu nariz fino e dos olhos muito miúdos e lacrimosos. Ele olhou para os presentes, um a um, respirando raso e depressa. Harry viu seus olhos correrem para a porta e voltarem. Ora, ora. Olá, Pedro, saudou Lupin educadamente, como se fosse frequente ratos virarem velhos colegas de escola à sua volta. Há quanto tempo? Sirius! Remo! Até a voz de Pettigrew lembrava um guincho. Novamente seus olhos correram para a porta. Meus amigos, meus velhos amigos! A varinha de Black se ergueu, mas Lupin agarrou-o pelo pulso, lançando-lhe um olhar de censura. Depois tornou a se virar para Pettigrew, com a voz leve e displicente. Estávamos tendo uma conversinha, Pedro, sobre os acontecimentos da noite em que Lilian e Tiago morreram. Você talvez tenha perdido os detalhes enquanto guinchava na cama. Remo, ofegou Pettigrew e Harry observou que se formavam gotas de suor em seu rosto lívido. Você não acredita nele, acredita? Ele tentou me matar, Remo. Foi o que ouvimos dizer, respondeu Lupin, mais friamente. Eu gostaria de esclarecer algumas coisas com você, Pedro. Se você quiser ter... Ele veio tentar me matar outra vez,
guinchou Pettigrew de repente, apontando para Black, e Harry percebeu que o homem usava o dedo médio porque lhe faltava o indicador. Ele matou Lydia e Tiago e agora vai me matar também. Você tem que me ajudar, Remo. O rosto de Black parecia mais caveiroso que nunca ao fixar os olhos fundos em Pettigrew. Ninguém vai tentar matá-lo até resolvermos umas coisas, disse Lupin. Resolvermos umas coisas? Guinchou Pettigrew mais uma vez, olhando desesperado para os lados, registrando as janelas pregadas. E mais uma vez a única porta. Eu sabia que ele viria atrás de mim, sabia que ele voltaria para me pegar. Estou esperando isso há 12 anos. Você sabia que Sirius ia fugir de Azkaban? Perguntou Lupin com a testa franzida. Sabendo que ninguém jamais fez isso antes? Ele tem poderes das trevas como os quais a gente só consegue sonhar, gritou Pettigrew com uma voz aguda. De que outro jeito fugiria de lá? Suponho que aquele que não deve ser nomeado tenha lhe ensinado alguns truques. Black começou a rir, uma risada horrível, sem alegria, que encheu o quarto todo. Voldemort me ensinou alguns truques? Pettigrew se encolheu como se Black tivesse brandido um chicote contra ele. Que foi? Se apoverou de ouvir o nome do seu velho mestre? Perguntou Black. Não o culpo, Pedro. O pessoal dele não anda muito satisfeito com você, não é mesmo? Não sei o que você quer dizer com isso, Sirius, murmurou Pettigrew, respirando mais rapidamente que nunca. Todo o seu rosto brilhava de suor agora. Você não andou se escondendo de mim esses 12 anos? Andou se escondendo dos seguidores de Voldemort. Eu soube de umas coisas em Azkaban, Pedro. Todos pensam que você está morto ou já o teriam chamado a prestar contas. Ouvi-os gritar por todo tipo de coisa durante o sono. Parece que acham que o traidor os traiu também. Voldemort foi à casa dos Potter confiando em uma informação sua, e Voldemort perdeu o poder lá. E nem todos os seguidores dele foram parar em Azkaban, não é mesmo? Ainda há muitos por aí, esperando a hora, fingindo que reconheceram seus erros. Se chegarem a saber que você continua vivo, Pedro. Não sei. Do que está falando? Respondeu Pettigrew mais esganiçado que nunca. Ele enxugou o rosto na manga e ergueu os olhos para Lupin. Você não acredita nessa loucura, Remo. Devo admitir, Pedro, que achei difícil compreender por que um homem inocente iria querer passar 12 anos sob a forma de um rato. Inocente, mas apavorado, guinchou Pettigrew. Se os seguidores de Voldemort estivessem atrás de mim, seria porque mandei um dos seus melhores homens para Azkaban, o espião Sirius Black. O rosto de Black se contorceu. Como é que você se atreve? Rosnou ele, parecendo de repente o cachorro do tamanho de um urso que fora há pouco. Eu, espião do Voldemort? Quando foi que andei espreitando gente mais forte e mais poderosa do que eu? Agora você, Pedro, jamais vou entender porque não reparei desde o começo que você era o espião. Você sempre gostou de amigos grandalhões que nos protegessem, não é mesmo? Você costumava nos acompanhar, a mim e ao Remo, e ao Tiago. Pettigrew tornou a enxugar o rosto e estava quase ofegando sem ar. Eu? Espião? Você deve ter perdido o juízo. Nunca! Não sei como pode dizer uma. Lily e Tiago só fizeram de você o fiel do segredo porque eu sugeri, sibilou Black, tão venenosamente que Pettigrew deu um passo para trás. Achei que era o plano perfeito, um blefe. Voldemort com certeza viria atrás de mim. Jamais sonharia que os dois usariam um sujeito fraco e sem talento como você. Deve ter sido a hora mais sublime de sua vida infeliz, quando você contou a Voldemort que podia entregar os Potter. Pettigrew resmungava, perturbado. Harry entreouvia palavras como extravagante e demência, mas não conseguia deixar de prestar mais atenção à palidez do rosto de Pettigrew e ao jeito com que seus olhos continuavam a correr para as janelas e a porta. Professor Lupin, disse Hermione timidamente, posso dizer uma coisa? Claro, Hermione, disse Lupin cortesmente. Bem, Perebas, quero dizer, esse homem, ele dormiu no quarto de Harry durante 3 anos. Se está trabalhando para você sabe quem, como é que ele nunca tentou fazer mal a Harry antes? Thaís! Exclamou Pettigrew com a voz esganiçada, apontando para Hermione a mão mutilada. Muito obrigado, está vendo, Remo? Nunca toquei em um fio de cabelo de Harry. Por que iria fazer isso? Vou lhe dizer o porquê, falou Black. Porque você nunca fez nada, nem a ninguém, nem para ninguém, sem saber o que poderia ganhar com isso. Voldemort está foragido há 12 anos. Dizem que está semi-morto. Você não ia matar bem debaixo do nariz de Alvo Dumbledore por causa de um bruxo moribundo que perdeu todo o poder, ia? Não. Você ia querer ter certeza de que ele era o valentão do colégio antes de voltar para o lado dele, não ia? Por, ca... por qual outra razão você procura as novidades, não é mesmo, Pedro?
caso seu velho protetor recuperasse a antiga força e fosse seguro se juntar a ele. Pettigrew abriu a boca e tornou a fechá-la várias vezes. Parecia ter perdido a capacidade de falar. Senhor Black, Sirius, disse Hermione. Black se assustou. Se o senhor que eu pergunte, foi que o se não usou artes das trevas? Muito obrigado, exclamou Pettigrew, acenando freneticamente com a cabeça na direção da garota. Exatamente, precisamente o que eu... Mas Lupin o fez calar com um olhar. Black franziu ligeiramente a testa para Hermione, mas não porque ela parecia estar considerando a pergunta. Não sei como foi que fugi, disse lentamente. Acho que a única razão por que nunca perdi o juízo é porque sabia que era inocente. Isto não era um pensamento feliz, então os dementadores não podiam sugá-lo de mim, mas serviu para me manter lúcido e consciente de quem eu era. Me ajudou a conservar meus poderes. E quando tudo se tornava excessivo, eu conseguia me transformar na cela, virar cachorro. Os dementadores não conseguem enxergar, sabe? Ele engoliu em seco. Aproximam-se das pessoas se alimentando de suas emoções. Eles percebiam que os meus sentimentos eram menos humanos, menos complexos quando eu era cachorro. Mas achavam, é claro, que eu estava perdendo o juízo, como todos os prisioneiros de lá. Por isso não se incomodavam. Mas eu fiquei fraco, muito fraco, e não tinha esperança de afastá-lo sem uma varinha. Mas então vi Pedro naquela foto, e compreendi que ele estava em Hogwarts com Harry, perfeitamente colocado para agir se lhe chegasse a menor notícia de que o Partido das Trevas estava reunindo forças novamente. Pettigrew sacudia a cabeça, murmurando em silêncio, mas todo o tempo seus olhos se fixavam em Black, como se estivesse hipnotizado. Pronto para atacar no momento que se certificasse de que contava com aliados e para entregar o último Potter? Se lhes entregasse Harry, quem se atreveria a dizer que traíra Lord Voldemort? Pedro seria recebido de volta com todas as honras. Né, eu acho que eu li com a voz errada. Vamos de novo. Pronto para atacar no momento em que se certificasse de que contava com aliados e para entregar o último Potter. Se lhes entregasse Harry, quem se atreveria a dizer que traíra Lord Voldemort? Pedro seria recebido de volta com todas as honras. Então, entendem, eu tinha que fazer alguma coisa. Era o único que sabia que ele continuava vivo. Eu não jogo muito jogo no celular, não, Batatinha. Eu jogo uns jogos, mas é jogo, tipo, individual, que não dá pra jogar junto, sabe? É jogo que dá pra jogar só uma pessoa, tipo jogo de mistério, de resolver mistério. Eu gosto de jogos assim. Harry se lembrou do que o Sr. Weasley contara à mulher. Os guardas dizem que ele anda falando durante o sono, sempre as mesmas palavras. Ele está em Hogwarts. Era como se alguém tivesse acendido uma fogueira na minha cabeça e os dementadores não pudessem destruí-la. Não era um pensamento feliz, era uma obsessão, mas isso me deu forças, clareou minha mente. Então, uma noite, quando abriram a porta para me trazer comida, eu passei por eles em forma de cachorro. Para eles, é tão mais difícil perceberem emoções animais que ficaram confusos. Eu estava magro, muito magro, o bastante para passar entre as grades. Ainda assim, ainda como cachorro, nadei até a costa. Viajei para o norte e entrei escondido nos terrenos de Hogwarts, como cachorro. Desde então vivi na floresta, exceto nas horas em que saía para assistir ao quadribol, é claro. Você voa bem como seu pai, Harry. Black se virou para o garoto, que não evitou seu olhar. Acredite-me, disse rouco. Acredite-me, Harry. Nunca traí Tiago e Lilian. Teria preferido morrer a traí-los. E finalmente Harry acreditou. A garganta apertada demais para falar, fez um aceno afirmativo com a cabeça. Não! Pettigrew caíra de joelhos como se o aceno de Harry fosse a sua sentença de morte. Arrastou-se de joelhos, humilhou-se, as mãos juntas diante do peito, como se rezasse. Sirius, sou eu, Pedro, seu amigo, você não... Black deu um chute no ar e Pettigrew se encolheu. Nas minhas vestes sem você tocar nelas, exclamou Black. Esganiçou-se Pettigrew, virando os joelhos no chão. Você não acredita nisso? Sirius não teria lhe contado se eles tivessem mudado os planos? Não.
pensasse que eu era o Pedro. Presumo que foi por isso que você não me contou, Sirius. Perguntou um pouco interessado por cima da cabeça de Pettigrew. Me perdoe, Remo, disse Black. Amigo, respondeu que agora leva as mangas nas vestes. E você me perdoa por acreditar que você fosse o espião? Claro, sombra passou o rosto do Black. E começou a enrolar as mangas. Acho que sim, concordou Lupin sombriamente. Vocês não me matariam, não vão me matar, exclamou Pettigrew e correu para Rony. Rony, eu não fui um bom amigo, um bom bichinho, você não vai deixá-los me matarem. Rony, vai? Você está do meu lado, não está? Mas Rony olhava Pettigrew com absoluto nojo. Eu deixei você dormir na minha cama. Eita, fez um som mais esquisito agora. Exclamou ele. Bom, garoto, bom dono, Pettigrew se arrastou até Rony. Você não vai deixá-los fazerem isso. Eu fui o seu rato, fui um bichinho de estimação. Se você foi um rato melhor do que foi um homem, não é coisa para se gabar, Pedro, disse Black com aspereza. Rony, empalidecendo ainda mais de dor, puxou a perna quebrada para longe do alcance de Pettigrew, ainda de joelhos. Este se virou e cambaleou para a frente, agarrando a bainha das vestes de Hermione. Garota meiga, garota inteligente, você não vai deixar que eles me ajude. Hermione puxou as vestes para longe das mãos de Pettigrew e recuou contra a parede horrorizada. Pettigrew continuou ajoelhado, tremendo descontroladamente, e foi virando lentamente a cabeça para Harry. Harry, você é igualzinho ao seu pai, igualzinho. Como é que você se atreve a falar com Harry? Rugiu Black. Como tem coragem de olhar para ele? Como tem coragem de falar de Tiago na frente dele? Harry, sussurrou Pettigrew, arrastando-se em direção ao garoto com as mãos estendidas. Harry, Tiago não iria querer que eles me matassem. Tiago teria compreendido, Harry. Teria tido piedade. Black e Lupin avançaram ao mesmo tempo, agarraram Pettigrew pelos ombros e o atiraram de costas no chão. O homem ficou ali, contorcendo-se de terror, olhando fixamente para os dois. Você vendeu Lilian e Tiago a Voldemort, disse Black, que também tremia. Você nega isso? Pettigrew prorrompeu em lágrimas. A cena era terrível. Ele parecia um bebezão careca encolhendo-se. Sirius, o que é que eu podia ter feito? O Lorde das Trevas, você não faz ideia. Ele tem armas que você não imagina. Tive medo, Sirius. Eu nunca fui corajoso como você, Remo. E Tiago, eu nunca desejei que isso acontecesse. Aquele que não deve ser nomeado me forçou. Não minta, berrou Black. Você andou passando informações para ele durante 1 ano antes de Lilian e Tiago morrerem. Você era espião dele. Ele estava assumindo o poder em toda parte, exclamou Pettigrew. O que é que eu tinha a ganhar recusando o que me pedia? Que é que você tinha a ganhar lutando contra o bruxo mais maligno que já existiu? Perguntou Black com uma terrível expressão de fúria no rosto. Apenas vidas inocentes, Pedro. Você não entende, choramingou Pedro. Ele teria me matado, Sirius. Então você devia ter morrido, rugiu Black. Morrer em vez de trair seus amigos, como teríamos feito por você? Black e Lupin estavam ombro a ombro, as varinhas erguidas. Você devia ter percebido, disse Lupin com a voz controlada, que se Voldemort não o matasse, nós o mataríamos. Adeus, Pedro. Hermione cobriu o rosto com as mãos e se virou para a parede. Não, berrou Harry, e se adiantou colocando-se entre Pettigrew e as varinhas. Vocês não podem matá-lo, disse afobado. Não podem. Black e Lupin fizeram cara de espanto. Harry, esse verme é a razão porque você não tem paz, rosnou Black. Esse covardão teria olhado você morrer sem levantar um dedo. Você ouviu o que ele disse. Dava mais valor à pele nojenta do que a toda a sua família. Eu sei, ofegou Harry. Vamos levar Pedro até o castelo. Vamos entregar ele aos dementadores. Ele pode ir para Azkaban, mas não o matem. Harry, exclamou Pettigrew e atirou os braços em torno dos joelhos de Harry. Você, obrigado, é mais do que eu mereço. Obrigado. Tire as mãos de mim, vociferou Harry, empurrando as mãos de Pettigrew, enojado. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso porque acho que meu pai não ia querer que os melhores amigos dele virassem assassinos por sua causa. Ninguém se mexeu, nem fez qualquer ruído, exceto Pettigrew, cuja respiração saía em arquejos, e ele levava as mãos ao peito. Black e Lupin se entreolharam. Então, com um único movimento, baixaram as varinhas. Você é a única pessoa que tem o direito de decidir, Harry, disse Black. Mas pense. Pense no que ele fez. Ele pode ir para Azkaban, repetiu Harry. Se alguém merece aquele lugar, é ele. Pettigrew continuava a arquejar as costas do garoto. Muito bem, disse Lupin. Saia da frente, então.
Harry hesitou. Vou amarrá-lo, disse Lupin. Só isso, juro. Harry saiu do caminho. Cordas finas saíram da varinha de Lupin. Dessa vez, no momento seguinte, Pettigrew estava se revirando no chão, amarrado e amordaçado. Mas se você se transformar, Pedro, rosnou Black, a varinha também apontada para Pettigrew. Nós o mataremos. Concorda, Harry? Harry olhou a figura lastimável no chão e concordou com a cabeça, de modo que Pettigrew pudesse vê-lo. Certo, disse Lupin subitamente eficiente. Rony, não sei consertar ossos tão bem quanto Madame Pomfrey, por isso acho melhor só imobilizar sua perna até o entregarmos na ala hospitalar. Ele foi até Rony, se abaixou, tocou a perna dele com a varinha e murmurou. Férula! Ataduras se enrolaram a perna de Rony e a prenderam firmemente ao matá-la. Depois, o professor ajudou o garoto a se levantar. Rony, desajeitado, apoiou no chão o peso da perna e não fez careta. Está melhor, obrigado. E o professor Snape? Perguntou Hermione com a voz fraquinha, contemplando o professor encostado à parede. Ele não tem problemas sérios, disse Lupin se curvando para Snape e tomando seu pulso. Vocês só se entusiasmaram um pouquinho demais. Continua desacordado. Talvez seja melhor não reanimarmos até estar a salvo no castelo. Podemos levá-lo assim. Lupin murmurou. Mobile corpus. Como se fios invisíveis tivessem sido amarrados aos pulsos, pescoço e joelhos de Snape, ele foi posto de pé, a cabeça pendendo molemente, como a de um títere grotesco. Ele flutuava a alguns centímetros do chão, os pés frouxos sacudindo. Lupin apanhou a capa da invisibilidade e guardou-a em segurança no bolso. E 2 de nós devemos nos acorrentar a essa coisa, disse Black, cutucando Pettigrew com o pé, só para garantir. Eu faço isso, disse Lupin. E eu, disse Rony decidido, mancando até o prisioneiro. Black conjurou pesadas algemas do nada, e logo Pettigrew estava novamente de pé, o braço esquerdo preso ao direito de Lupin, o direito preso ao esquerdo de Rony. O garoto estava muito sério, parecia ter tomado a verdadeira identidade de Perebas como uma ofensa pessoal. Bichente saltou com leveza da cama e abriu caminho para fora do quarto, o rabo de escovinha elegantemente erguido no ar. E assim acabou mais um capítulo de Harry Potter, pessoal. Paramos aqui, o próximo seria o capítulo 21 já. 21? A gente leu o capítulo 20? Nossa, a gente leu tantos capítulos assim? A gente leu 18, 19 e 20? Não, pera. Tem alguma coisa errada, deixa eu olhar aqui. Será que... tá faltando o capítulo 20. Bom, ainda bem que a gente terminou por aqui. Eu posso procurar o capítulo 20 em off e amanhã eu trago ele pra vocês. Então é isso, pessoal. Eu não vou mandar raid hoje, porque um espectador vai mandar raid pra quê, né? Tem nem graça mandar raid com um espectador. Se tivesse mais, eu até mandava. Então, beijo pra vocês, beijo pro pessoal do YouTube e até amanhã.